Meu nome é Claudemir, eu tenho 48 anos, faço 49 agora. Eu sou amigo do Jorge, já tem 30 anos que nós nos conhecemos. Eu sou casado com a Nil, tenho 2 filhos e 2 enteados. E ele foi o cara que me apresentou a irmã da minha esposa. Eu acabei conhecendo a minha esposa e casei. Eu sou muito grato a Deus e a vida do meu amigo, do Jorge. Muito grato, porque hoje eu moro em Cuiabá, né? Eu sou de São Paulo. E a gente caminhou muito tempo junto com os jovens, e a gente casou, foi cada um para um lado, e viver a sua vida. Mas a parte boa de tudo isso é que tanto eu cresci quanto ele cresceu, porque nós éramos meninos juntos, né? E nós crescemos. Hoje, profissionalmente, eu sou delegado de polícia do estado de Mato Grosso, já fazem 12 anos e meio, já estou no topo da carreira. E ministerialmente eu sou pastor, fazem 20 anos que eu sou pastor. Comecei na Assembleia de Deus, hoje sou pastor da Igreja Videira. Sou um dos pastores auxiliar lá em Cuiabá, não estou à frente de igreja nenhuma, sou auxiliando. Além disso, hoje Deus colocou nas minhas mãos um ministério, que é de cuidar de gente. Então, eu cuido de pessoas que elas não conseguiram se encontrar ainda na vida. Elas não conseguiram olhar para dentro de si e encontrar as coisas que as paralisam e não deixam ela avançar. Então, o Jorge falou assim: o que você está fazendo para eu te encaixar? Eu cuido da alma. Então, eu sou um especialista em libertação, porque desde 2007, dentro da igreja, todas as nossas imersões que eu faço, eu que ministro sobre libertação de demônio mesmo, tira o capeta do corpo das pessoas. E Deus me deu esse novo ofício, que é desbloquear a alma das pessoas, é libertar a alma das pessoas. Então, hoje eu consigo, um trabalho que Deus colocou nas minhas mãos, porque eu passei por ele, eu passei por uma fase muito difícil da minha vida, de ansiedade e estresse. Eu cheguei em 2018 travar no volante de um carro, de tão estressado que eu estava, e assim minha mente acelerada. Eu estava numa cidade que a perseguição ela levantou de tudo que era lado, você não tem noção, porque eu era delegado na cidade e eu pastoreava uma igreja, e a pressão veio, e ali eu me desequilibrei. Minha esposa caiu em depressão, meu filho e a minha enteada caiu em depressão, os dois tentaram suicídio, e eu tive que buscar cura. E eu descobri que não era demônio, que era problema na alma. E a partir dali eu virei um especialista na alma, de abrir a alma das pessoas, de colocar luz dentro dela. E aí a gente consegue, com a luz, nós encontrarmos o problema. E nós vamos lá e mudamos, nós colocamos um novo significado naquele problema, lá na origem do problema. E a partir de então a pessoa ela volta a ter uma vida boa, uma vida agradável e volta a prosperar. Porque o sonho de todo mundo, de todos nós, seja alguém novo na idade, tempo na idade, ou no fim da vida, que a gente acha que chega um momento que acabou minha vida. Todos nós sonhamos prosperar. Prosperar no casamento, prosperar na vida financeira, prosperar nos relacionamentos interpessoais, prosperar na parte de lazer, de hobby, na parte de saúde, prosperar na sua gestão do seu social. Nós queremos prosperar. O sonho do homem e da mulher é isso aí. O nosso sonho é prosperar. Só o que nos impede de nós avançarmos? O que impede a nossa prosperidade? Porque assim, nós nascemos, nós estamos nesse lugar aqui, eu chamo de ponto A. Todos nós estamos em algum momento da nossa vida no ponto A. E todos nós queremos chegar no ponto B. É verdade ou não é? Todos nós, sem distinção, todos nós estamos num lugar e queremos ir para outro lugar. Mas às vezes nós não conseguimos enxergar o caminho. Qual é a fórmula do sucesso? Existe fórmula de sucesso? O que é o sucesso? Quem é o Claudemir? Eu contei um pouquinho da minha história, mas se eu for voltar à fita, eu fui um menino que com 5 anos de idade eu fui revirar lixo para comer comida. Eu não tinha comida em casa. Meu pai tinha bastante filho, não tinha sorte no serviço, lá em Guarulhos. E eu fui em lixo, eu já sabia quais os lixos que tinha comida. Eu ia lá pegar lixo, comida e lixo para comer. Depois eu transformei o lixo em dinheiro. Eu descobri que eu podia pegar lixo e vender num ferro velho e transformar em dinheiro. Aquele dinheiro eu levava para minha mãe mandava comprar ou quirela ou arroz para fazer para a gente comer. Então eu experimentei isso aí. Então eu sempre olhava e falava assim, um dia eu vou ser alguém, um dia eu vou ter uma família boa, um dia eu vou ser abençoado, um dia eu vi as pessoas andando de carrão, um dia eu vou ter um carrão, um dia eu vou ter uma casona, um dia, e eu sempre sonhei isso aí, eu sonhava, e o que eu fazia? Eu ia procurar o caminho. Qual o caminho que eu faço para chegar nisso? Então eu fiz vários caminhos, foram vários. Aí eu olhei assim e falei assim, bom, eu não consigo sonhar mais, eu tinha um teto. Então o teto era o ambiente que eu vivia. E o ambiente que eu vivia era o ambiente que o Jorge viveu.
Era um ambiente que muitas pessoas aqui viviam. E eu tive que mudar o ambiente. Porque quando eu mudei o ambiente, nessa época que eu mudei o ambiente, eu era soldado da PM em São Paulo. Aí casei com uma mulher que fazia faculdade, e ela foi uma boa mulher, uma mulher sábia, a minha esposa, a Nilma. Ela falou, eu não vou crescer e você vai ficar para baixo. Você vai estudar. Eu falei, mas eu ganho R$425. A faculdade é R$399 se eu pagar no último dia útil do mês. Como que nós vamos viver? Ela falou, não se preocupa, eu te ajudo. O dinheiro que ela ganhava, ela sustentou a casa. 5 anos. Não me envergonhe, mas foi o caminho que nós fizemos. Quando eu cheguei na faculdade, que eu olhei professores que tinham o mesmo tipo de vida que eu, que eram juízes, promotores de justiça, advogados renomados, defensores públicos, eu falei assim, se foi possível para ele, vai ser possível para mim. A mudança de ambiente me fez eu mudar a minha mentalidade. Então, às vezes, o que falta você, para sair desse lugar aqui e chegar nesse lugar aqui, a primeira coisa é mudar o ambiente. Você precisa mudar o ambiente. Porque quando você muda o ambiente, você começa a se conectar, porque o ambiente é tudo, viu? O ambiente, ele gera pensamentos, bons pensamentos ou maus pensamentos. Vocês são mulheres. Se vocês nesse ambiente aqui começarem a falar mal dos maridos de vocês, sabe o que vai acontecer? O teu marido pode ser o melhor marido do mundo, mas ele não vai prestar igual todas as mulheres falaram. Por quê? Porque é o ambiente. O ambiente, ele formata você. Então, a minha mudança de ambiente me fez eu chegar aonde eu cheguei. Aonde eu cheguei? Num outro local que mudou completamente o que eu pensava. Eu comecei a olhar e falar assim, ó, há possibilidades. Se há possibilidades, se aquele homem chegou, e se a história dele é verdadeira, eu também vou chegar. Eu vou deixar de ser soldado da PM e eu vou ser, eu pensava assim, promotor de justiça. Eu não pensava em ser delegado de polícia. Aí o que eu fiz? Eu comecei a fazer a faculdade e descobri que tinha que ter 3 anos de atividade jurídica para eu ser promotor de justiça. Falei, eu soldado, eu não consigo comprovar a atividade jurídica. O que eu fiz? Então eu vou estudar para ser juiz ou promotor, mas eu vou prestar concurso para delegado. Porque aí eu tiro a atividade jurídica com 3 anos, fazendo trabalho de delegado, e vou conseguir sim passar nesse outro concurso, que é o que eu quero, que eu vou ser igual a esses homens. Olha só, a minha mentalidade, foi minha mentalidade. Aí o que eu fiz? Aquela mentalidade, aquele pensamento, ele foi para o meu sentimento. Aí quando foi para o meu sentimento, o sentimento, ele gera o quê? Uma emoção. Eu fiquei emocionado. Eu fiquei emocionado com aquilo ali, falei assim, é possível, eu vou conseguir. E foi assim, ó, porque, não sei se vocês sabem, essa parte aqui do nosso cérebro é a parte do lobo frontal. É a parte, e a metade do lado direito é a parte do emocional, e a metade é a parte do intelectual, né, a sua psique. Então o que eu fiz? Eu foquei, eu criei um foco, né, eu foquei no que eu queria, e eu fiquei obstinado por aquilo. Eu não vou morrer soldado. Os meus colegas zombavam de mim, falavam que eu não prestava para ser cabo. E eu falava assim, eu vou ser delegado. E eu peguei o edital de 2005 do concurso de delegado de Mato Grosso, falei, vai ser nesse estado. Aí eu comecei a estudar aquele edital, eu não passei naquele concurso de 2005. Eu falei, é nesse estado que eu vou ser delegado. Por quê? Porque era o estado que pagava o melhor salário do Brasil, o melhor plano de carreira e a melhor aposentadoria. Eu falei, é nele que eu quero. E quando eu foquei naquilo, eu e minha esposa começamos a estudar para concurso. Muitas distrações apareceram no meio do caminho. Apareceu. Então lembra aqui, ó, eu estava no ponto A e queria chegar no ponto B. Tem um trajeto para você fazer. Tem escolhas para você fazer. Então quantas festas de aniversário eu deixei de ir, Jorge? Quantos casamentos, quantos encontros de família eu deixei de ir? Porque eu estava obstinado a mudar completamente minha realidade. E aí eu mudei minha realidade. Mas o que eu quero que você saiba é, a ambiência, ela muda tudo. Ele perguntou assim, você já sabe o que você vai falar? Eu sempre sei o que eu vou falar. Eu queria falar sobre o medo, a autossabotagem e a procrastinação. São as 3 coisas que impedem você crescer. As 3 coisas que impedem você sair daqui e chegar aqui. O medo é paralisante. Ele te poda. O medo, ele não deixa você sair do lugar. Eu estava ontem aqui na praia do Bravo, e eu e minha esposa, e chegou um determinado momento que eu estava dentro daquela praia, e a água estava aqui. Aí veio uma onda, aí eu falei, vamos nessa. Aí eu fui. Daqui a pouco, a água já eu fui na onda para voltar para a beira. Aí a água já estava aqui. Aí veio outra onda, eu falei, vamos nessa. Aí eu fui, a água me empurrou mais para dentro. Eu perdi o pé. Eu apavorei, eu desesperei. Eu entrei em pânico. Falei, vou morrer. Mas aí eu tentei virar de costas para nadar, para voltar. Aí minha esposa, eu não vou largar, não vou ser um covarde, largar minha esposa aqui e morrer. Ela morrer e eu ficar com peso na consciência. Eu desesperei, comecei a gritar, socorro, 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 socorro. Mas o medo me paralisou. Eu fiquei paralisado, eu transformei, eu fiquei transtornado. A minha esposa falou, calma, eu estou bem. Mas eu entrei em choque. É isso que o medo faz na gente, ele não deixa você sair do lugar. O medo não deixa você dar um passo em rumo àquilo que vai mudar completamente a tua vida. O medo, ele não deixa você ativar o botão ação, ele não deixa. Talvez é isso que tenha acontecido na sua vida, na vida de alguém dentro da tua casa. E você está falando assim, mas não tem jeito.
não dá. E sempre vem uma justificativa, né? Segundo por conta do pensamento negativo, o que acontece? Você começa a se auto-sabotar. Você começa a se auto-sabotar e fala assim, não tem como eu fazer mesmo, porque está difícil, a inflação está alta, o governo entrou aí, esse governo é um ladrão mesmo, é ele com a corja dele. Qual dia que você dependeu de governo para alguma coisa? Qual dia que nós dependemos de governo para alguma coisa? Eu nunca dependi de governo. Eu estou lá trabalhando no governo, eu sou o governo. Mas foi eu que estudei, foi eu que me preparei, foi eu que paguei o preço para estar lá. Então, desculpa o que eu vou falar, dane-se governo. Para de ser auto-sabotar, para de ser negativo, para de justificar a tua inação. Você tem que acordar da vida, nós temos que acordar da vida. Aí nós acordamos, beleza. Você tem que vencer o medo, a auto-sabotagem e a procrastinação. O que é a procrastinação? Foi chamado para um grupo de pessoas para reunião. Aí, que hora que marcou a reunião? 18 horas, né? Não, daqui a pouco eu chego. Procrastinação é isso aí. É você empurrar com a barriga. Aí daqui a pouco eu chego, aí você não chega. Aí daqui a pouco eu não vou mais. Amanhã eu vou. Então, o que vai te impedir você de crescer? O que vai impedir você de sair do ponto A e chegar no ponto B? São esses três inimigos. O inimigo do crescimento do teu casamento, o inimigo do crescimento da tua vida financeira, do teu negócio, do teu empreendimento, da tua vida espiritual. São esses inimigos que você tem. E esse inimigo não está lá fora não, gente. Não está lá fora. Sabe onde esse inimigo está? Assim, ó, aqui. É dentro de você. É esse inimigo que você tem que vencer. Está aí dentro. Você venceu. Não existe ninguém melhor do que ninguém. Eu não conheço, toda vez que eu vou em algum velório, que me chamam para ministrar em velório, eu olho assim, caixão. Eu sempre dou uma olhadinha assim, talvez tem gaveta. Não tem gaveta. Eu dou uma olhadinha no defunto, talvez está indo com os brincos de ouro, alguma coisa assim, né? Aquelas coisas caras. Não colocam! Não colocam nada de valor naquele caixão. E eu vou falar para vocês, eu faço parte de uma igreja que o lugar onde eu ministro, que eu sou responsável, está, vou falar assim, o PIB, o maior PIB de Mato Grosso, está dentro, e eu que supervisiono isso. Eu cheguei aqui, hoje eu estava com um irmão, que ele era um anfitrião, ele mudou para cá, para Itapema, ele era um dos caras que é dono de um dos prédios do shopping, tem 3 shoppings em Mato Grosso, ele é um dos donos, o prédio lá é dele, do pai dele, do irmão dele, para você ver o estilo de gente que eu lido lá. Eu lido lá com gente bagaceira mesmo. Tem um prédio bem aqui na frente aqui da praia, quando eu vim aqui para subir a montanha, que é a irmã da igreja ali, eu fiquei no prédio ali da família dos Maggi. Bem na frente ali, ó. Por que eu estou falando isso? Porque eu estou nesse meio. Aí quando morre alguém, quem que eles convidam para ir lá falar no velório? Aí eu olho. Aquela correria toda, aquela bagaceira toda aquela preocupação que tinha, acabou ali, morreu ali. Não levou nada. E cadê o amor ao próximo? Cadê o companheirismo? Né? Cadê as Lamborghinis? Cadê os carros? Cadê os aviões? Não leva nada. Então, o que há de melhor em prosperidade não é só ter dinheiro. O melhor em prosperidade é você ser. E para você ser, você precisa viver debaixo de princípios. Existem princípios e os princípios, eles são imutáveis. Os princípios são inquebráveis, irrevogáveis. E onde estão os princípios? Os maiores princípios que eu conheço, e olha que eu estudo, hein? Eu estudo tudo que você imaginar de conteúdos, tanto cristão como não cristão, eu estudo. Os maiores princípios que existem está na Bíblia Sagrada. Está até o 7º dia da criação, porque os princípios foram criados por Deus. E as regras, elas vieram por quê? Porque o povo quebrou os princípios. E aí, por que aconteceu isso? Nós aprendemos a viver por regras. Se não tiver um manualzinho de conduta, não serve. Nós aprendemos a viver com base em manual de conduta. Mas o melhor de tudo não é viver debaixo de manual de conduta, é viver por princípios. Quem vive por princípios, você pode ir para qualquer parte do mundo. E pode ter a lei que for, você nunca vai quebrar uma lei. Por quê? Porque o princípio ele é maior do que a lei. O princípio é maior do que a regra. E quem vive por princípio, é o que vai ser falado agora pelo nosso palestrante, que nós vamos receber com um aplauso bem forte. Eu queria que você aplaudisse bem forte o nosso palestrante, Jorge Santos! Vamos lá! Quem vive por princípio, Deus abençoe vocês. Obrigado pela atenção de vocês, tá? É uma honra ter vocês aqui. Obrigado. Obrigado, meu amigo. Eu paguei R$10